Meu nome é Rodrigo Delgado. Eu e o Vitor Berigoli nós vamos falar sobre o Calibrated Learner, que é um modelo que calibra a distribuição de probabilidade de classe e otimiza o limite de decisão. A gente vai usar aqui para demonstrar o Orange Canvas, essa estrutura que a gente vai usar para aplicar o modelo. E primeiramente vamos carregar os datasets com as bases já disponíveis no Orange. Aqui a gente vai usar a base de dados Titanic. Essa base é um conjunto de dados que fornece informações sobre o destino dos passageiros na viagem do Titanic. É resumido de acordo com a classe que os passageiros estavam, sexo, idade, que varia ali entre criança e adulto, e por último, se sobreviveram ou não. Aqui no Data Table a gente pode ver de forma organizada esses dados. Como eu tinha falado aqui, a classe que as pessoas estavam no navio, primeira classe, terceira classe, os tripulantes, né? A idade, né? Que varia de como criança e adulto, sexo feminino e masculino. Aqui a gente vê quem sobreviveu e quem não sobreviveu. Bom, nessa estrutura a gente vai usar também o KNN. O KNN ele utiliza a informação dos k vizinhos mais próximos de uma determinada entrada para poder estimar qual que é o resultado dessa entrada, ou seja, é um algoritmo de reconhecimento de padrão, podendo ser utilizado tanto para classificação como para regressão. Nesse caso aqui a gente tem uma situação de classificação. Essas são as métricas usadas, os parâmetros usados, né? Aqui o número de vizinhos 10, a métrica euclidiana e o peso uniforme. Bom, continuando com a explicação, o Calibrated Learner ele é basicamente um algoritmo, um modelo que vai envolver outro learner com calibração de probabilidade e otimização de decisão. Então, basicamente, o Calibrated Learner ele é um algoritmo que vai pegar, no nosso caso, o KNN e vai otimizar tanto a sua calibração de probabilidade quanto a de decisão. É importante ressaltar também que ele só funciona com classificação e classificação binária de 0 a 1, sim ou não. Ele não funciona com regressão. Na parte do Calibrate, aqui a gente tem algumas opções, sendo elas a calibração de probabilidade, e a gente tem a calibração pelo método sigmoide ou isotonic, que são duas funções matemáticas, onde a isotonic ela é recomendada para bancos de dados, né, para datasets que possuem altos números de dados, alta quantidade de dados. E a decisão, a gente pode melhorar a decisão tanto com relação ao Classification Accuracy, que é o Score Accuracy no Scikit-learn, ou a gente pode otimizar o Score F1. É basicamente uma média harmônica ponderada de dois outros dados, que é a precisão e o recall. Aqui no teste Score, a gente pode ver isso um pouco melhor. No primeiro modelo que a gente está utilizando, o KNN aprimorado pelo método sigmoide e com o CA, a gente vê que realmente tem um valor muito maior no nosso Classification Accuracy, sendo quase o dobro. E no F1, no caso, continua sendo maior justamente por ser um método mais aprimorado. É importante ressaltar que se a gente trocar para otimizar o F1, na verdade o valor cai. Isso pode ser devido a um overfitting, talvez, do método. Então, não é muito recomendado. Na parte do testing score, é importante falar que foi utilizado a validação cruzada e estratificada, onde ela basicamente pega os nossos dados do dataset, divide em 5 grupos com a mesma quantidade de dados, e aí ela varia esses grupos, sendo que em um momento ela vai pegar grupo para treinamento e os outros para teste, e aí ela vai variando até ela conseguir colocar todos os grupos em treinamentos
e testes. E aí, no caso, a gente acaba tendo as nossas notas de CA, de F1 e a precisão. E, na verdade, a precisão ela avalia a proporção de verdadeiros positivos entre as instâncias classificadas como positivas. Então, ela pega os positivos que o nosso modelo acertou e verifica se eles realmente são positivos. Então, também é um dado importante. E só para poder avaliar esses dados com a matriz de confusão, a gente tem aqui que no primeiro modelo teve um número de acertos muito maior, sendo de 1488 mais 13, enquanto a gente só utilizava o KNN, a gente tem apenas 732 acertos. E é basicamente isso.